Muito bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site aqui em Brasília e tenho a honra de entrevistar os jornalistas Jamil Chad e Juliana Monteiro, que estão no Brasil para o lançamento do livro Ao Brasil com Amor, pela editora Autêntica. O livro será lançado em São Paulo, na segunda-feira, dia 12, e em Brasília, na terça-feira, dia 13. São dois jornalistas, a Juliana mora em Roma, o Jamil Chad, que é correspondente internacional do UOL, que mora em Genebra, trocaram correspondências entre 2021 e 2022, que agora se transformaram nesse livro que é um documento importante desses últimos anos que vivemos no Brasil e, evidentemente, no mundo. Muito boa noite, meus caros. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Alisson, muito obrigado. Muito bom. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. A gente grava essa conversa na sexta-feira 9, 2 dias depois dos atos bolsonaristas do 7 de setembro. E eu vou começar puxando um pouco por essa questão do Bolsonaro, mas, claro, introduzindo essa obra que é uma obra deliciosa, de excelente leitura, que foi muito bem definida como um ode ao afeto. E daí eu aproveito para colocar nessa nossa conversa um dos opostos do afeto, que é o ódio, que parece tomou conta do país nos últimos anos, e é justamente sobre esse assunto que eu quero começar. A quem vocês atribuem, ou ao que vocês atribuem, a gente ter chegado na situação que a gente chegou? Meu caro, essa é uma pergunta extremamente, eu diria, complexa, porque ela não aconteceu da noite para o dia. Esse ódio, ele não desembarcou da noite para o dia, ele passou a ser sem vergonha. E o sem vergonha, não do sem vergonha da gíria sem vergonha, de ser explícito e de ser vestido com orgulho. Essa talvez é a grande diferença desse ódio que a gente vê atualmente. E eu me lembro, meu caro, que isso não é uma situação só brasileira. Eu me lembro de ter ido num comício da extrema-direita francesa e que no palco tinha um convidado chamado Steve Bannon. Você imagina um comício da extrema-direita só para os, vamos dizer assim, aqueles ali, a elite do partido, não era para todo mundo, e o grande convidado, Steve Bannon. E ele sobe no palco e diz o seguinte: se chamarem de vocês de xenófobos, racistas, discriminatórios, usem isso como uma medalha de honra. Ou seja, façam isso, atuem assim, porque de fato agora é autorizado. Então, no caso brasileiro, a gente sabe que a nossa história é bem mais complicada, de uma escravidão de 300 anos que não foi resolvida, de uma ditadura que não foi resolvida, de uma desigualdade que o legado a gente vive todos os dias, inclusive na arquitetura das nossas casas, com um quartinho de empregada. Então, isso, obviamente, por muitas décadas, é transformado hoje em medalha. E medalha que é usada de uma forma tranquila, entre aspas, por aqueles que, claro, acham que, inclusive, estão armados e que têm o apoio de alguém por trás. Então, é uma situação, ao meu ver, extremamente perigosa, porque o Bolsonaro pode, inclusive, perder a eleição, mas o bolsonarismo não vai acabar, e não só isso, o que a gente chama hoje de bolsonarismo já teve outros nomes antes e, de repente, vai ter outros nomes no futuro. Enquanto a gente não lidar e olhar no rosto desses problemas, isso não vai desaparecer. O que a gente tenta fazer, talvez a Juliana me corrija, mas o que a gente tenta fazer nas cartas não é trazer respostas a isso, é trazer indagações, perguntas e tentar dissecar um pouco do que você colocou, como é que chegamos aqui em cada um dos temas, no que se refere à desinformação, no que se refere à crise democrática, aos direitos humanos e tantos outros problemas que são absolutamente graves. Ô, Juliana, agora eu vou aproveitar essa resposta do Jamil e te direcionar uma outra pergunta. Quer dizer, pelo que ele disse, esse ódio meio que estava aí presente à espera
que um líder o aflorasse. Você interpreta dessa forma também? Interpreto dessa forma. Eu acho que esses preconceitos, esse ódio, esse ressentimento, sobretudo, eu acho que talvez o sentimento que eu acho mais presente nessa situação toda é o ressentimento. Se a gente for falar em ódio, do ódio, para muitos dos apoiadores do Bolsonaro, eles não vão se reconhecer nesse afeto. Muitos deles, inclusive, talvez, eu arrisco dizer que a maioria, talvez, eles estão tão junto do presidente, do governo, porque eles acreditam que estão imbuídos das melhores intenções. Eles estão na defesa da família, eles estão do lado de Deus, da religião, eles estão do lado... Eu tive no 7 de setembro, eu fui lá ver. E o que se escuta, o que se conversa, é uma batalha do bem contra o mal. Para aquelas pessoas, o ódio está do nosso lado. Eles estão do lado do bem, porque estão do lado de Deus, porque estão lutando por suas famílias, porque estão... Eu acho que o bolsonarismo ele foi muito eficiente em inventar um inimigo chamado comunismo, e o comunismo, sem nenhum rigor, virou o depositário desses preconceitos, o perdoador desses preconceitos, principalmente, é o que justifica esse sentimento de ressentimento que eu acho muito presente dos apoiadores do presidente. Enfim, eu acho que é um manejo muito delicado. Muitas vezes, no 7 de setembro aconteceu isso de novo, eu me pego pensando que tem alguém tão maluco nessa história que pode até ser eu. Porque não é possível que nós tenhamos percepções tão diferentes, que o país esteja tão rachado e tão dividido em percepções tão diferentes. Porque se nós fosse... Quando eles falam... Eu cheguei perto de vários grupos, ouvi muitas conversas, e para esses grupos, o ódio é representado por nós, que não conseguimos, que não aceitamos esse homem bom que está tentando consertar o nosso país. Então, assim, essa expressão tão batida de guerra de narrativa, ela é batida porque ela faz muito sentido mesmo. É isso que a gente está vivendo, é uma guerra de narrativas. A gente vai se aprofundar mais adiante um pouco mais no bolsonarismo, mas eu quero aproveitar a experiência de vocês fora do país para também discutir se isso, Jamil e Juliana, não é resultado de uma espécie de espírito do tempo, porque esses exemplos autoritários, eles não estão só aqui no Brasil, né? Eu te pergunto, além do Brasil, o que fez com que chegássemos a essa situação em diferentes países do mundo? Olha, eu estava falando com o Domenico Di Masi, o sociólogo italiano, e fiz exatamente essa pergunta para ele. E ele foi bastante, eu diria, realista, ele dizendo, olha, sempre haverá uma ameaça à democracia, sempre. Para ele, a democracia, ela diariamente precisa ser conquistada, né? Porque as forças conservadoras e aquelas forças que não querem, vamos dizer assim, a prioridade à sociedade, sim a prioridade ao indivíduo, elas sempre vão estar presentes tentando justamente puxar para esse campo. Mas também tem um outro aspecto, que é a grande desilusão sobre o que era a democracia, ou o que é a democracia. Na Europa, essa desilusão ela tem data. Não porque a partir daquele momento mudou, mas porque ali ficou evidenciado. Porque foi em 2008, com a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, o banco Lehman Brothers, e aí tem, na Europa, uma avalanche de pacotes de resgate aos bancos, com uma clareza muito absurda em dizer vamos resgatar os bancos e quem pagará a conta serão os aposentados e a classe média. E ponto. E é assim, porque precisa ser resgatado o sistema financeiro, porque o euro precisa ser resgatado, porque a estabilidade, porque as contas, etc. Os argumentos são vários. E claro que precisa ser resgatado o banco, certamente, mas quais? Sob quais condições? Por que na Islândia o banqueiro foi preso
e não foi resgatado? Tem que ser perguntado isso. Por que alguns fizeram um pouco diferente e outros não? Aqueles que foram lá bater na porta do aposentado na Espanha, eu acompanhei, meu caro, eu acompanhei os desáucios, que era, em português, quando você tira uma pessoa de um apartamento, de uma casa, porque ele não tem mais como pagar a mensalidade da hipoteca. Né? Foi dramático. Teve uma cidadezinha que eu visitei, que os chaveiros, porque era o seguinte, a polícia chegava e falava, batia na porta e falava, basicamente, a pessoa tinha que abrir a porta. Uma vez que a porta estivesse aberta, a polícia podia entrar e pegar aquela pessoa. A polícia não podia arrombar a porta. Tá. Ela precisava abrir a porta. E aí, como as pessoas entenderam isso, as pessoas não abriam a porta. A polícia batia, o vizinho chamava, explicava que era a polícia, e a pessoa não abria a porta. Aí o que fazia a polícia? Chamava o chaveiro, e um chaveiro ia e trocava a entrada da porta, a fechadura, para que a polícia abrisse a porta com a chave, porque ela não tinha arrombado a porta. E aí eu fui numa cidadezinha, perdão por me alongar nisso, mas porque isso vai chegar na democracia. Vou numa cidadezinha e os chaveiros da cidade decidem se unir e dizer que não vão atender mais a polícia quando ela pedir para fazer isso. É espetacular. É espetacular. Por quê? Porque o próximo ia ser um daqueles chaveiros. Eles sabiam que eles também estavam nessa situação. Agora, essa democracia desmonta para eles. E aí a pergunta que fica é de que vale esse sistema democrático se, obviamente, ele serve para retirar os meus direitos e garantir a vida dos bancos. Eu não estou aqui dizendo que a democracia não vale, mas essa democracia que é desmontada, que é uma traição, ela gera, sim, uma massa gigantesca de frustrados e de desiludidos. Tanto assim que, quando chega a pandemia, em 2020, quando o mundo entende que os governos, até os neoliberais, começaram a gritar: cadê o Estado? Cadê o Estado? Muito curioso, né? Cadê o Estado? Cadê o hospital? Cadê a vacina? Vocês não venderam tudo? De onde vocês estão falando? Bom, quando isso tudo acontece, olha que curioso, você tem uma situação em que o FMI corre para a imprensa, porque eu sei disso, porque eu recebi os comunicados de imprensa, com um alerta dizendo o seguinte: governos, gastem tudo que vocês tiverem com as populações, gastem tudo, façam programas. Por quê? Porque eles tinham entendido que há 10 anos foi justamente o abandono da população que fez surgir o Vox na Espanha, fez fortalecer a extrema-direita na França, na Itália, na Alemanha, em tantos outros países. Então, não tem segredo, não tem segredo. Quando aquela pessoa se sente traída pela democracia, vem um líder, um charlatão, normalmente, e aparece e diz: eu tenho a solução, vamos romper com esse sistema. E a pessoa falando: já perdi tudo. Né? Ou seja, temos que entender que isso vem, sim, de uma desigualdade profunda, vem, sim, da retirada de direitos, não em dar direitos. O antídoto para tudo isso que você está falando é mais democracia, não menos democracia. Mas não é mais democracia uma votação a cada 3 semanas. A democracia é aquela que chega na periferia, aquela que chega em todos os lugares, aquela que chega, por exemplo, no hospital ou na escola. Essa é a democracia que, claro, vai ser um antídoto a isso. Ô, Juliana, eu quero também aproveitar essa resposta do Jamil e tentar entender contigo como você enxerga o ponto de virada da democracia brasileira. Tem um momento específico que você considera que o sinal de alerta foi ligado e que os riscos antidemocráticos aqui no Brasil passaram a ser reais nos últimos anos? Você aponta algum episódio ou algum momento em que nós deveríamos termos nos alertado e que passou e chegamos onde chegamos recentemente? Olha, acho muito difícil apontar um momento, mas eu acho que, eu inclusive estava escrevendo sobre isso, a gente fala muito do ódio e a gente tem que falar do ódio, porque o ódio nos governa, mas eu acho que tem um outro sentimento, que é o que permitiu, talvez, que esse ódio circulasse tão livremente entre nós, fincasse raízes e fosse eleito pelo voto popular.
E eu acho que é indiferença. Eu acho que talvez o silêncio dos bons, como disse Martin Luther King. E eu acho que a indiferença é a indiferença que fez com que nós não nos dessemos conta e ridicularizássemos, e, enfim, a ascensão dos evangélicos, a gente não viu o exército que um Olavo de Carvalho estava formando. Enfim, vou falar até por mim, quando eu vi, Bolsonaro estava subindo nas pesquisas e sendo eleito presidente da República. Tá. Até muito perto da eleição, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E eu acho que eu não fui a única que foi pega de surpresa. Eu acho que muitos de nós, no começo da campanha, da última eleição, não acreditávamos que, de fato, o Bolsonaro fosse eleito. E ele foi eleito. E eu acho que isso passa por certa indiferença, nossa, sabe, que não vimos os problemas urbanos graves que algumas cidades estavam passando, Rio, São Paulo. Olha, eu lembro que quando tiveram as manifestações grandes antes do golpe, aqui em Brasília, eu lembro que eu estava assistindo e eu estava sem entender, porque os problemas, as manifestações do Rio e de São Paulo tinham uma pauta urbana, tinha demanda. Aqui em Brasília não tinha. Não tinha uma pauta como a do transporte, não tinha uma pauta como a violência, não tinha uma pauta. No entanto, tinha muita gente na rua, já naquela época. Então, assim, foi um movimento de cooptação de almas e corações meio subterrâneo, como eu entendo, sabe? E que nos pegou desprevenidos. Eu acho que muito pela nossa indiferença de suportar o genocídio do povo negro, pela nossa indiferença de suportar problemas urbanos que iam crescendo, enfim, e deu no que deu. Mas eu acho muito difícil apontar um momento de virada, viu? Agora, só complementando aquela resposta do Jamil, que foi perfeita, eu acho que é isso mesmo, eu cheguei na Itália em 2014. Quando eu cheguei, era o governo Salvini. E a Itália vivia uma realidade muito parecida com a nossa hoje, muito polarizada, muito agressiva, muito violenta, uma extrema-direita muito barulhenta e muito orgulhosa de si, como aqui no Brasil. O que me consola é que no momento que o Salvini saiu do poder e outras forças assumiram o governo, esse discurso mais sem vergonha, mais preconceituoso, mais violento, que incomoda mais, ele diminuiu muito. Então, eu acho que esses sentimentos, eles precisam de um líder que aglutine. Na falta de um líder, eu acho que a tendência é que essas pessoas que sempre existiram, que elas se acomodem também. Pelo menos foi o que aconteceu na Itália. Eu acho que no momento que aparece um líder como um Bolsonaro, como um Salvini, é a hora que a gente corre risco. Então, assim, eu tenho essa esperança que uma vez que a gente consiga tirar Bolsonaro do poder, a tensão da nossa sociedade também diminua um pouco. Eu vou abordar com vocês, evidentemente, uma perspectiva de pós-Bolsonaro, mas eu ainda quero me centrar no que nos trouxe até aqui, Jamil, e eu começo com você. Se você atribui alguma responsabilidade a como a imprensa tratou o Bolsonaro, e mais do que isso, hoje você acha que nós aqui da imprensa que somos, nós sabemos lidar com essas ameaças, enfim, com o bolsonarismo em si? Não dá para contar a história do Bolsonaro sem contar a história da imprensa. É fácil. Essa resposta é óbvia, sinceramente. A gente não poder chamar uma laranja de laranja, como jornalista, eu me sinto extremamente frustrado, né? Você falar que aquilo ali é uma fruta que serve para fazer um certo suco que é muito popular. Não, né? É uma laranja. E a gente passou meses, eu diria anos, sem poder chamar aquilo ali de extrema-direita. Qual outro nome para esse governo, para esse movimento? Não existe. Não existe você falar, não, é uma direita conservadora. Não, a direita conservadora é a Merkel.
A Merkel desprezava e despreza o bolsonarismo. A direita conservadora faz parte da democracia. Agora, o que não faz parte da democracia é um regime que ataca justamente as bases da república e da democracia. A república, ela não é o governo da maioria. Ela é a garantia de que a minoria vai sobreviver com todos os seus direitos. É o contrário. É o contrário. Foi feito para ser isso. Foi feito para garantir que quem vencesse a eleição tivesse a audácia de garantir a vida daqueles que perderam a eleição, ou daqueles que são diferentes, etc. Então, falar da imprensa no governo Bolsonaro é falar, sim, de cúmplices dessa vitória. Não tem outro jeito de você contar essa história, né? Ou a gente vai esperar 50 anos para falar de 64. Mas vamos fazer isso de novo? Não, né? Vamos ter que falar claramente o que é. E aí, claro, cada meio de comunicação tem... sim, cada um tem uma história, cada um tem um acionista, cada um tem uma coisa. Agora, é curioso porque existe uma narrativa de que agora todos estamos pela democracia. Todos não, salvo... Né? Conhece? Né? Enfim, todos estamos, mas não estivemos todos. Ok, mudou, foi uma mudança positiva, provavelmente foi um ensinamento, foi. Mas será que a gente precisava ter passado por isso? Agora, essa primeira questão. Segunda questão, na hora que a gente for rever o porquê chegamos aqui, a gente vai ter de ter a coragem de falar também da imprensa. Senão, a gente vai voltar ao mesmo erro de dizer, né, que nós não fizemos, não sabíamos. Como não sabíamos? Né? Como que não sabíamos? Claro que sabíamos. Então, a mesma questão vai ser colocada, eu espero que seja colocada nos próximos anos, para a gente possa depurar, para a gente possa fazer uma análise muito, eu diria, muito honesta de tudo isso que aconteceu. Caso contrário, assim como na sociedade isso pode se repetir, na imprensa também pode se repetir. Eu não estou falando aqui, e aí já colocando algumas balizas, estou falando aqui de uma agência reguladora da imprensa. Não é que eu sou contra, mas isso é um outro debate que tem que ser pensado. O primeiro debate que tem que ser feito é o reconhecimento de que a gente fez parte disso que está no poder. Essa é para começar. Depois que a gente reconhecer isso, aí a gente pode lidar com todo o resto. E aí vai ter que ter uma abertura grande para discutir qual é o melhor modelo. Tem um modelo que funciona, tem um modelo que não funciona, é perigoso, não é perigoso, significa censura, não significa censura, depois a gente vê. Agora, o ponto número 1 é reconhecer o nosso papel ali. Ô, Juliana, você acha que serviu de aprendizado? A imprensa aprendeu com o Bolsonaro? Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, né? Porque não aprendemos com 64, não aprendemos em outras campanhas. Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Agora, que existe uma parte da imprensa correndo atrás desse prejuízo, certamente. Não sei se vai mas que tem uma parte correndo atrás, tem. Posso dar contar uma historinha de um caso que eu vou já também falar muito claramente, que não tem a ver com o Brasil, mas só para a gente entender, tá? Porque senão alguém fala, ele fez a comparação com o Brasil. Não tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com o papel da imprensa no genocídio em crimes. Em Ruanda, o governo fez questão de, ao longo de vários anos, construir uma rádio privada com patrocínio estatal, que, obviamente, servia ao regime. Essa rádio começou sendo muito popular porque as músicas eram muito boas. Eles tinham os melhores cantores, colocavam as melhores músicas, transmitiam jogos de futebol, era muito popular. É uma rádio que, de fato, era popular e que, ao longo dos anos, de uma forma muito bem coordenada, passou a ser o porta-voz do ódio e do genocídio. Né? Estamos falando dos anos 90, não tinha celular, não tinha internet. Em Ruanda, a televisão não era para todos. Então, a rádio era o principal meio de comunicação.
Muito bem. Foi feito um estudo recentemente na Alemanha que mostrou que Ruanda, não sei se a Juliana conhece, é um país de morros. São vários, a topografia é muito interessante, são vários morros, basicamente o país inteiro. São vales, morros, muito bem. Onde a rádio pegava, e pegava bem, o genocídio foi maior. Onde a rádio pegava pior, o genocídio não foi tão grave. Olha só. Então, sim, existe um papel real da difusão do ódio pela imprensa. Sim, existe. Não dá para... Vamos falando, não, mas vocês estão exagerando o nosso papel. Não estamos, não. Né? Isso é algo que é estudado, essa rádio é alvo de vários estudos, porque ela, de fato, definiu massacres. Isso é muito poderoso. E a gente precisa pensar em tudo isso. Insisto, não estou falando do Brasil, não estou fazendo comparação com nada no Brasil. Estou falando de uma realidade de um outro país, onde uma rádio fez parte do instrumento genocida. Juliana, eu vou aproveitar que você mora há um tempo considerável na Itália, enfim, na Europa, eu te pergunto se você nota uma diferença muito gritante de como a imprensa internacional retrata o Brasil em relação à nossa. Como a imprensa internacional viu esses últimos anos aqui no Brasil? O que você acompanhou lá da Europa? Desde a eleição do Bolsonaro, todas as manchetes que ele gera aqui, das bizarrices que fala, das violências que comete, na época da pandemia isso foi fortíssimo. Isso sempre repercute lá. Sempre. Na Itália, muito, que é a imprensa que eu acompanho mais. Uhum. E é sempre num tom de, olha o que o maluco do presidente do Brasil falou agora. Assim, a frase que eu mais ouço na Itália em relação ao Brasil é "Ma che cazzo è successo in Brasília?" Assim, o que acontece no Brasil? É o que eles mais falam, porque é isso, no imaginário dos estrangeiros, vou falar da Itália, que é onde eu conheço mais, no imaginário do italiano, e a Itália não é um país que vê o Brasil como um lugar exótico, como outros países veem. Tem uma proximidade muito grande com o Brasil. Muitos italianos conhecem o Brasil, têm parentes no Brasil, são casados com brasileiros. Enfim, é um país muito próximo para eles. Não tem esse exotismo que a gente passa em outros lugares, não. Não é a Suíça, né? Não é a relação da Suíça com o Brasil, não, né? Não é. Na Itália é muito próximo. Então, assim, e lá é um susto muito grande do tipo, o que aconteceu com vocês? Se o Brasil fosse uma pessoa, os italianos diriam que é uma pessoa que pirou. O Brasil pirou. Não consegue entender como nós elegemos, não consegue entender como nós suportamos. Na época da pandemia, então, que a Itália foi um país que foi muito traumatizado e que o governo levou muito a sério a pandemia, o lockdown lá foi muito profundo, a população, em sua imensa maioria, comprou as medidas sanitárias, enfim. As falas do Bolsonaro que chegavam na Itália, os números do Brasil que chegavam e a total falta de manejo, de providências que eram tomadas no Brasil, era um tema que eu não conseguia escapar em lugar nenhum. Nem no mercado, nem na classe, né, na escola dos meus filhos, em lugar nenhum. Posso só completar isso que a Juliana falou? Claro. É interessante porque a própria Marine Le Pen, na França, disse que o que o Bolsonaro falava era basicamente inaceitável, ou seja, irrepetível. Ou seja, a própria extrema-direita europeia, que busca votos, fala, não, calma, calma. Nesse nível a gente não consegue chegar. Eu não estou dizendo que eles não pensam igual. Eles pensam igual, talvez até pior. Mas o discurso, a Marine Le Pen sabe que ela não pode chegar na França e dizer o que o Bolsonaro diz. Ela sabe disso. Não, e é bom que a gente não esqueça disso, assim, o que o Bolsonaro falou, o que ele fez, as declarações que ele deu na época da pandemia, nenhum outro líder mundial fez. Foi o único. Ele se gaba disso na propaganda dele, que talvez eu tenha sido o único que não falei, eu fico em casa. Ele acha isso bonito, isso é uma aberração. O Brasil foi o único país do mundo que teve um presidente, um líder,
tratando com esse escárnio, com esse deboche, como foi tratado no Brasil. Agora, Jamil, você acredita numa possibilidade de ruptura? Me parece muito complicado, porque o Bolsonaro não teria força institucional, não diria nem para dar golpe, mas para mantê-lo. Mas o que a democracia brasileira enfrentará nos próximos anos com esses quase 50 milhões de apoiadores do presidente soltos por aí? E alguns armados, né? Ou muitos armados. Muitos armados. Olha, eu estava dizendo que eu acho que, talvez, eu vou reforçar esse ponto para deixar muito claro, a reconciliação ela é a única saída, porque o teu vizinho vai continuar sendo teu vizinho. Você vai na escola e a menina do lado vai ser de uma outra família, de um outro pensamento, etc. Muito bem. Agora, vai ter de passar pela responsabilização. Ou seja, crime é crime. E não adianta a gente dizer e voltar a fazer o que a gente fez na ditadura, de dizer, bom, vamos fazer uma anistia geral e restrita e vamos olhar para o futuro. O futuro ele vai estar sempre assombrado se a gente não lidar com esses crimes. Então, em primeiro lugar, é desmontar o Estado miliciano que foi criado nesses últimos 3 anos e meio. Isso não vai ser fácil, porque vai precisar de novas leis, vai ter que desmontar coisas que foram montadas com acordos políticos, né? Então, o desmonte do Estado miliciano ele vai ser parte da reconstrução da democracia. Na sexta-feira eu estava num evento espetacular, que, sinceramente, eu fiquei emocionado, não porque eu participei, mas porque isso existe no Brasil, que era alguns dos principais juristas do país se unindo para, a partir de 2023, cobrar do candidato que for eleito a reconstrução daquele sistema que a gente perdeu nesses 3 anos, no que se refere ao combate à tortura, à defesa de direitos humanos, etc., etc. Então, tá bem. Então, nós temos essas pessoas. A sociedade brasileira produz isso tudo capaz de fazer essa pressão e ter a base intelectual para fazer tudo isso. Não é falta de capacidade. Agora, vai dar muito trabalho, não tem atalho. Essa reconstrução, a destruição, você se lembra muito bem, Alice, o Bolsonaro foi para Nova York, Washington, se não me engano, e num discurso que ele fez, num jantar que estava, inclusive, Steve Bannon, ele fala, primeiro vamos ter de destruir. Ele fez isso e foi extremamente eficiente. Em 3 anos e meio, ele destruiu 30 anos de construção do Estado democrático e das bases de direitos humanos. A gente vai ter que reconstruir isso. Não vai levar 30 anos, porque a gente já sabe fazer e sabe da gravidade disso tudo, mas não vai ser da noite para o dia. A reconstrução de todos esses mecanismos vai levar pelo menos metade do mandato do próximo presidente. E aí? Agora, por que eu acho que tem que ter alguma medida de choque positivo? Porque não dá para esperar 2 anos. Quem tem fome hoje. Está falando, não, fiquem tranquilos, a gente está reformando aqui as leis, daqui a 2 anos você vai poder comer. Não vai funcionar assim. Então, vai ter de ter a medida de choque imediata e vai ter de ter a reconstrução. Bom, vamos ver se conseguimos. Reflexões deste nível estão no livro Ao Brasil com Amor, da editora Autêntica, que será lançado na segunda-feira 12 em São Paulo e na terça-feira 13 aqui em Brasília. Em São Paulo, além dos autores, teremos as presenças do doutor Drauzio Varela, do Vladimir Safadli e da Sônia Guajajara, não é isso? Isso mesmo. Perfeitamente, eu agradeço imensamente a presença de vocês dois. O livro é uma delícia, eu recomendo fortemente. A Juliana, diretamente de Roma, se comunicando com o Jamil, diretamente de Genebra, que estão no Brasil, felizmente, para nos agraciar com esse livro, que é ótimo.
Muito obrigado, meus caros. As portas de Carta Capital ficam abertas para sempre que vocês quiserem se manifestar. Muito obrigado, Edson. Obrigada pelo convite. A gente se vê, gente. Obrigado pela audiência. Um grande abraço.